modo geral. Abençoe o pastor agora que está trazendo a mensagem e verdadeiramente possa estar entrando em nossos corações. Amém. Nos pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tá bom, vai ter? Bom dia, irmãos. Graças a Deus por mais um dia na casa do Senhor. Mas hoje, vem cá, criançada. Vem aqui as crianças comigo. Olha, eu vou pedir as crianças para subir aqui para vocês verem quantas crianças nós temos hoje. Olha só, que criançada bonita que nós temos aqui hoje. Dos maiores até aos menores. Pode deixar ela aqui na frente. Fica aqui na frente, vem pra cá, na frente. Vamos fazer uma oração, Luiz, João. Hein? Vamos fazer uma oração, vamos falar com o nosso Pai do Céu. Agradecer pela vida de vocês, por cada um de vocês, que as crianças são bênçãos. Aliás, irmãos, tem um hino do cantor cristão que tem um tempo, muito tempo que eu não ouço, não se canta, que é o que fala das crianças, que diz que são joias muito preciosas. Vocês são joias, vocês são joias preciosas para o Senhor Jesus, e por isso nós vamos orar, porque vocês vão lá para a classe de vocês, estudar a Bíblia num formato que vocês vão entender melhor. Vamos orar pelas nossas crianças? Estenda sua mão para cá, vamos abençoar nossas crianças. Nosso Deus e Pai, eu peço a Tua graça e a Tua bênção sobre cada criança aqui, sobre cada família aqui representada. Que o Senhor abençoe os pais, dando sabedoria para criar os filhos no caminho do Senhor, apesar das muitas dificuldades. Muitas são as aflições do justo, mas nós pedimos ao Senhor a Tua graça e a Tua bênção sobre cada pai, cada mãe, cada responsável, cada avô, cada avó que traz o filho, o neto aqui para a igreja. E pedimos também a Tua sabedoria, a Tua bênção sobre as professoras que estarão ali ministrando a Tua santa palavra ao coração dessas crianças nesse momento. Abençoa eles também, que o Senhor os fortaleça e faça a Tua palavra entrar nesses coraçõezinhos e encontrar ali morada, Senhor Deus, para o bem eterno dessas pequenas almas a quem entregamos nas Tuas mãos. Em nome do Senhor Jesus, nós assim oramos. Amém. Deus abençoe vocês, crianças. Boa aula, tá? Adeus. Tchau, filho. Vai comigo. Tchau. Pena que a minha não veio hoje, né? Enfim, né? Pena por um lado, também às vezes eu acho até bom o Murano que ia estar aqui gritando, né? Tá no pau. Não tem nada de bom, pena que ela não veio. Tem anúncio, Débora? Tem anúncio, vamos lá. Bazar missionário com roda de caldos, dia 2 de julho. Me esclarece aqui uma coisa, dia 2 é sábado, né? Sábado que vem. Então, sábado que vem, estamos aí na nossa roda de caldos, dia 2 de julho, a partir das 11 da manhã, é isso? 9 da manhã? Ah, bom. Não, peraí, o bazar e a roda de caldos é a partir de que horas? 9? Irene, 9 horas. Fechou. Muito bem. Também às 9 horas, todos os domingos, tem a musicalização infantil. Tem dado até briga quando não tem, e hoje está tendo lá. Vamos adiante. A campanha do quilo, hoje o povo representou. Aliás, eu até fechei aqui a caixa, né? Deixa a caixa aberta, porque ela tem que simbolizar que a Igreja do Senhor, está servindo a nossa comunidade, aqueles que têm necessidade aqui no nosso entorno. Vamos adiante. Tá bom? Reunião de oração. Hoje teve às 8 da manhã. Magnífica, né, André? Tinha bastante gente. Para a bênção e glória do Senhor. E quarta-feira, 19 horas. E hoje, no culto da manhã, nós vamos falar sobre oração. É o tema do dia. Aula de bateria. Todo sábado, por Douglas, a partir de 8 anos. E R$120 é o valor. Mas conversa com o Douglas. De repente, dependendo do caso, tem choro. Entende? Vamos adiante. MCM jovem. Tem hoje, não tem, Patrícia? MCM grande e MCM
Jovem. E os homens? Não tem. Paulinho me mandou um zap dizendo que ele hoje está adoentado, está gripado, então os homens hoje estavam marcados também, não vão poder ter essa reunião, mas LCM e LCM Jovem sim. Os Águias de Cristo vai ter reunião essa semana, Marlene? Vai ter reunião do remanescente, porque o grosso da galera foi-se embora, já estão indo para Cuiabá, não é isso? Já estão em Cuiabá. Ah, é aquele negócio da Chapada dos Guimarães, já é lá? Vocês já receberam no vídeo da igreja foto da Chapada dos Guimarães, filmagem, coisas lindas. Coisas lindas, né? E a gente fica só olhando, só babando. Né? Então eles estão lá fazendo a obra, estão vendo coisas lindas e estão também trabalhando pelo reino para ganhar almas. Mas os que não puderam viajar estarão aqui às 8 da noite na terça-feira. E é isso? MCM já falamos. Eu sei, eu já avisei também. Já avisei. E acabou? Ah, acabou. Então, abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ver quem está afiado de Bíblia mesmo. O que tem na sua Bíblia em Mateus, capítulo 5, 6 e 7? Mateus 5, 6 e 7 tem o que lá dentro? O Sermão do Monte. Sermão do Monte. Aliás, isso me faz lembrar uma coisa. Para a gente saber essas coisas, a gente tem que participar da Escola Bíblica. Então, convido os irmãos que não estão ouvindo, venham na Escola Bíblica e já distribuí para os que estavam na Escola Bíblica hoje, já ganharam a revista do próximo trimestre, começa no ano que vem. E a Regina está com a caixa aqui. Se você não recebeu a sua revista e quer participar da Escola Bíblica, pede para a Regina que ela vai tirar uma revista para você. Não deixe de participar da Escola Bíblica dominical. Bom, eu vou ler o capítulo 6 de Mateus. O meu objetivo mesmo é entrar na oração do Pai Nosso. Mas antes da oração do Pai Nosso, eu preciso falar a partir do versículo 5. Mateus, capítulo 6, versículo 5. E quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós o pedirdes. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos induzas, em algumas versões dizem, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, que essa palavra dessa manhã venha para cortar o que precisa ser cortado, para fundamentar o que precisa ser fundamentado, para alimentar o que precisa ser alimentado, para vivificar o que precisa ser vivificado. Abençoa-nos, usa esse teu servo e faz a tua obra pelo teu Espírito Santo, pois só o Senhor pode fazer essa obra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, na última quarta-feira, nós tratamos do tema oração é saúde. Ali no último capítulo da carta de Tiago, naquela parte que Tiago fala
que se está alguém entre vós alegre, cante louvores, se está com alguma necessidade, ore. E se houver algum doente, os presbíteros da igreja vão e orem, orai uns pelos outros. E ali a gente pôde fazer uma breve análise daquele texto e ver como ela fala de saúde. Ela fala de saúde mental. A oração é saúde mental, ela é saúde espiritual, ela é saúde física. A oração tem sido um tanto quanto deixada de lado nesta nossa geração. A nossa geração precisa voltar aos fundamentos mais básicos da vida cristã, que é o que o pessoal antigamente chamava de vitamina BO, Bíblia e oração. Estamos precisando voltar a tomar estas vitaminas. E disseram certa vez a um grande teólogo, a um grande missionário, Moody, disseram assim: missionário, qual é a coisa mais necessária na vida do cristão? É a Bíblia ou a oração? Ele disse assim: pergunte a um pássaro qual das duas asas é a mais importante para ele voar. Ou seja, as duas são tremendamente necessárias para que nós possamos levar uma vida cristã a contento. E se a oração não fosse algo tão importante, o exemplo não viria de quem veio. Quem é a pessoa que nós vemos na Bíblia que mais nos dá exemplo de parar para orar? O Filho de Deus. Aquele que, na tua e na minha concepção, humanamente olhando, a gente olha assim: tem alguém nessa terra que não precisaria orar? Ele é o Filho de Deus. Para que ele precisaria orar? Mas ele ora. E ele não ora, pastor, mas aí Jesus orava para dar exemplo. Não, senhor. Não, senhora. Ele orava porque ele era homem, encarnado, e estava submisso à vontade do Pai. E ele orava para ouvir a voz de Deus, saber a voz de Deus. A última ocasião em que nós o encontramos orando foi exatamente no jardim, lá no Monte das Oliveiras. E ele ora ao Pai e clama: passa de mim, se for possível, passa de mim este cálice. Mas, olha a palavra: mas não seja feita a minha vontade, porém a tua. Nesta oração do Senhor Jesus ali no jardim, nós vemos a necessidade da oração. Nós vemos que a oração que era feita por ele não era brincadeira, não era uma coisa de exemplo, mas ao contrário, naquela ocasião ele suou gotas de sangue. Tal era a sua angústia. E a oração que ele faz cumpre exatamente a oração do Pai Nosso. A gente vai chegar lá quando analisar daqui a pouquinho o Pai Nosso, mas é só para você entender como o Senhor Jesus ele nos mostra na carne, na prática, a necessidade da oração. Se ele, sendo o Filho, precisava orar, que diremos nós? Que diremos nós? Então ele começa a falar aqui algumas coisas sobre a oração. Ele começa a falar primeiro dos hipócritas, né? Ele fala no comecinho do capítulo sobre os hipócritas que queriam aparecer fazendo esmolas para serem vistos pelos homens. E ele depois avança para a parte que nós já lemos, quando ele vai falar de outros hipócritas religiosos que só tinham um prazer na oração: ser vistos pelos homens, a orar pelas esquinas e serem vistos como grandes homens piedosos, tão sábios, que buscavam a Deus em oração. Mas o coração deles não estava naquilo. O coração deles não estava em Deus, porque afinal, qual é a nossa definição mesmo? A definição qualquer? A minha filha sabe. Minha filha de 4 anos sabe, e você vai me responder também. Eu pergunto para você assim: o que é orar? Responda: orar é falar com Deus. A Helena sabe dar essa definição. Se um homem ia para a esquina para fazer uma oração em voz alta, para ser visto pelos homens, ele estava falando com Deus? Ele estava falando do seu coração para o seu próprio coração e curtindo muito, aproveitando muito
aquilo de os outros olharem e verem como um homem muito piedoso. E o Senhor Jesus vai dizer: olha, isso aí é hipocrisia, isso aí se chama falsidade, e isso aí só tem uma recompensa. A recompensa já está lá no coração dele, o prazer que ele está sentindo em ver os outros achando que ele é grande coisa. Mas o Senhor Jesus praticamente está dizendo o seguinte: mas Deus não está nesse negócio. Deus estava fora dessa oração. Você já parou para pensar que Deus pode estar fora, completamente fora da oração de alguém? Deus está fora da oração de quem ora de uma maneira hipócrita para ser visto pelos outros. Deus está fora, e ele continua dizendo, de que tipo de oração? Da oração de quem usa de vãs repetições. O que é uma vã repetição? É a diferença entre uma oração e uma reza. Qual é a diferença entre uma oração e uma reza? A oração, ela emerge do coração. É você falando com o teu Pai. Como é que você acha que a Helena fala comigo? Querido Pai, eu gostaria de lhe solicitar. Fala: Pai, eu quero isso. Papai, ela vem e senta no colo, e ela abraça. A gente tem um relacionamento. Isso é uma coisa. Oração é isso, é ter relacionamento. Agora, tem gente que usa da oração como uma reza. E você pega lá uma reza, e ela já vem escrita direitinho: oração de São Francisco de Assis, oração de São Jorge, a oração da Ave Maria. O pessoal lê aquilo ali, ou decora, repete do começo ao fim, até a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso, quando ela vira uma reza, ela perde a função. Ela perde a função. Eu sei que todos nós aqui sabemos a oração do Pai Nosso de cabeça, do começo ao fim. Mas se você senta em algum lugar e, como diz o outro, com fé, começa lá: Pai Nosso que está no céu, sabe o que você está fazendo? Rezando. Você está repetindo palavras que já foram ditas, como se naquela palavra houvesse poder. E não há. Pastor, não há poder na oração do Pai Nosso? Não. Se eu fizer a oração do Pai Nosso, eu não estou obrigando Deus a me abençoar? Exatamente, não está. Não está. Porque é isso que o próprio Jesus falou antes, logo antes da oração do Pai Nosso: vãs repetições. Então, por que ele ensina a oração do Pai Nosso? Porque ele está ensinando como se deve orar. Olha, observa a palavra que está aqui no começo do versículo 9. Portanto, vós orareis assim. É uma forma de orar. Uma forma. E aqui eu quero falar mais nitidamente, então, sobre a forma de orar. Sobre como deve ser a minha oração e a tua oração. Primeiro, a oração conforme ensinada pelo Senhor Jesus, ela coloca Deus no lugar de Deus. E ela coloca o homem no lugar do homem. Ela coloca Deus no lugar de Deus. Onde é que está o nosso Pai? Nos céus. Mas há esperança para nós, porque Ele é o nosso Pai Nosso. E só Jesus poderia ter usado essa expressão. Podem chamar Deus de Pai. Tem gente que, quando vai fazer oração na igreja, começa: Senhor, nosso Deus, vimos ante a tua presença. E começa aquela presepada toda. Por que não pode dizer Pai, se foi Jesus que ensinou? Pai. Eu confesso que eu mesmo, muitas vezes, eu não oro assim, Pai, porque eu aprendi a orar: Senhor, nosso Deus. Às vezes até falo nosso Pai. Mas o Senhor Jesus nos ensina a chamar nosso Deus de Pai. O nosso Pai que está nos céus. E Ele coloca Deus no lugar de Deus. O Senhor está nos céus.
E há um versículo em Provérbios que ele vai dizer o seguinte, aliás, Provérbios não, é Eclesiastes. Ele vai dizer o seguinte: quando orares, sejam poucas as tuas palavras, porque Deus está nos céus e tu está na terra. Ou seja, lá no Antigo Testamento, a palavra era: tenha noção de com quem você está falando. E para nós hoje, tenha noção de com quem você está falando. Você está falando com o Deus Criador e sustentador de todas as coisas. Porém, você pode chamá-lo de Pai. Por quê? Por causa do Senhor Jesus. Porque Ele, como diz o hino, abriu o caminho para o céu. Graças ao Senhor Jesus, nós podemos chamar o Deus que está nos céus de Pai. Precisamos colocar Deus no lugar de Deus. E colocar Deus no lugar de Deus, mais além ainda, dizendo: santificado seja o teu nome. Irmãos, começar uma oração deveria ser como começar um culto, porque cada oração é um culto. Você já parou para pensar nisso? A cada vez que você faz uma oração a Deus, você está cultuando. Por isso eu, por exemplo, gosto de começar cultos. Às vezes nós começamos cultos com cânticos que têm a ver com a chamada ao culto, como aquele que a gente canta assim: eu estou aqui, Senhor, para adorar. Estou dizendo o que eu estou fazendo. Eu estou entrando no culto. Eu vim aqui, eu estou aqui para adorar Jesus. Santificado seja o teu nome. E é interessante que acabamos de dizer que Ele está no céu e santificamos o nome dEle. Santificado seja o teu nome, que o teu nome seja tudo na minha vida, que o seu nome seja separado, porque santificado significa separado. O teu nome seja separado de tudo na minha vida. Não há outro além do Senhor na minha vida. Eu quero dedicar o meu tempo ao Senhor, a falar com o Senhor. O celular perde o seu lugar, a televisão perde o seu lugar, mulher e filhos perdem o seu lugar. Eu quero estar com o Senhor neste momento. Os problemas não encontram lugar neste momento de oração, porque é um momento santificado ao nome do meu Pai que está nos céus. Os irmãos estão entendendo? Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Venha o teu reino. É um clamor ainda nessa coisa de colocar Deus no lugar de Deus. Ele é rei, ele tem um reino. E nós, como filhos, clamamos, precisamos, Senhor, venha o teu reino. Quantas vezes, quantos dias na semana eu passo irritação vendo certas coisas que vejo no noticiário? E eu não digo estas palavras: venha o teu reino, mas às vezes eu digo assim: Senhor, tem que voltar logo. Ou seja, venha o teu reino. Eu não estou aumentando mais. Não dá. Venha o teu reino. Se o teu coração não clama pelo reino de Deus, algo está errado. Clame ao Senhor. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quando este reino vier, estiver aplicado, incorporado aos corações dos homens e das mulheres sobre a face da terra, o nome do Senhor será magnificado nessa terra, e a vontade dele será feita, como é feita com perfeição no céu, ela será feita com perfeição na terra. E aqui eu abro um parênteses para dizer que a tua vontade seja feita tanto na terra como no céu. Eu estou me colocando no lugar de quem faz a vontade de Deus. E mais uma vez, colocando Deus no lugar de Deus. A tua vontade precisa ser feita. E é por isso que eu disse ainda agora: o Senhor Jesus, lá no jardim, Ele cumpriu o Pai Nosso. Porque uma coisa é falar, seja feita a tua vontade. Outra coisa é dizer, na hora da angústia, na hora da dor, na hora do livra-me deste cálice, dizendo: mas não seja feita a minha vontade, porém
Ele cumpre a própria oração que Ele nos ensina. Meus irmãos, nós temos orado desta forma, com esta sabedoria, com esta temática do Pai Nosso, colocando primeiro Deus no lugar de Deus, colocando Deus no lugar de Senhor e nós de servos, colocando Deus no lugar de rei e nós de súditos, que precisamos dele para tudo. Santificado seja o teu nome, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Qual é a minha parte? Fazer a tua vontade enquanto estiver na terra. Porque um dia, querendo Deus, nós vamos para o céu e vamos para lá para continuar fazendo a vontade dele. Agora que você já colocou, olha quantos versículos aqui, o 9 e o 10. Nesses dois versículos, você e eu somos convidados a colocar Deus no lugar dele, a adorar ao Senhor. Esses versículos são de adoração. Oração comporta a adoração. Você abre uma oração adorando ao Senhor, colocando o Senhor no lugar de destaque, de santificação que o seu nome merece. E agora abre-se um espaço para você clamar a Ele, para você buscar aquilo que é da terra. Sabe qual é o problema? O problema é que muitas vezes a gente faz exatamente o contrário. Vamos fazer uma oração aqui agora, vamos. Senhor, precisamos da tua mão, que o Senhor abençoe fulano que está doente, Beltrano que está com desemprego, fulano de tal. Pede. Cadê todo o cabeçalho? Cadê toda a parte anterior? Cadê você adorando a Deus, enchendo o teu coração de esperança por saber que Deus é Deus? Primeiro faça isso. Depois entre naquilo que você quer falar com Ele. E é o que o Senhor Jesus diz. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Veja que o Senhor Jesus, ele dá um exemplo aqui, pedindo o pão de cada dia. Mas nesse pão está incluído tudo que a gente necessita. Precisamos, o que precisamos para hoje? Saúde, equilíbrio. Precisamos de alimento, do pão. Precisamos de roupa para vestir. Precisamos de emprego. Precisamos de boas relações familiares. Quantas coisas nós precisamos? Está tudo aqui. O pão nosso, né? O necessário para o dia de hoje, dá-nos hoje. E a gente também vai muito além. Porque se depender de mim, de você, a gente quer pedir ao Senhor assim, planos para 5 anos, planos para 10 anos, planos para 20 anos. Tem algo de errado com isso? Não. Eu gostaria, a gente ora pela Helena, para que a Helena cresça, seja uma bênção, que a Helena seja batizada, receba o Senhor Jesus como seu único, suficiente Salvador, para que ela milite na obra do Senhor. A gente ora para que ela encontre um bom rapaz, para que ela possa, com quem ela possa namorar e se casar e levar uma vida de bênção diante da presença do Senhor. A gente faz isso pelos nossos filhos. A gente faz isso, a gente ora pela nossa igreja, a gente ora pelos nossos irmãos. Mas é preciso a gente ter a perspectiva do hoje também. Hoje. Amanheceu. Senhor, obrigado porque amanheceu, obrigado porque eu estou aqui, obrigado pela noite passada, obrigado pelo alimento, obrigado por tudo que o Senhor tem feito. E para hoje, dá-nos o pão. Vamos adiante. O Senhor esteve comigo ontem, Ele não falhou ontem, Ele não há de falhar hoje. Dá-nos o pão hoje de cada dia. E aí entra a confissão. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aí a coisa pega. Porque perdoar, querer ser perdoado por Deus, a gente quer, não quer? Eu quero o perdão de Deus para mim. Você quer? Amém? Pois é, mas e aí como é que fica a questão do assim como nós temos perdoado? Nós precisamos batalhar por isso. Precisamos batalhar
para que nós sejamos encontrados como filhos de Deus que fazem a vontade de Deus. Se nós queremos ser perdoados pelos nossos pecados, que não são poucos, nós devemos estar dispostos também a perdoar. Lembra da parábola do credor incompassivo? Estava até falando para os meus alunos essa semana no seminário. Se eu bem me lembro, o credor incompassivo, ele devia ao rei algo como 120 anos de trabalho. Era um negócio impossível de pagar. E o rei foi lá e perdoou. E aí depois ele pega um homem que devia a ele uns, 100 dias de trabalho. Era uma coisa que dava para pagar, até parcelado. E ele não perdoa. E aí o rei, o que ele faz? Então volta para cá, vai pagar até o último trocado desses 120 anos aí. O Senhor Jesus, ele nos manda perdoar, porque nós fomos perdoados. O nosso pecado não é diferente do pecado do nosso vizinho, não é diferente do pecado do nosso filho, não é diferente do pecado do nosso colega de trabalho que nos odeia, não é diferente do pecado daquele que te persegue, não é diferente do pecado do assaltante que roubou o celular que você ainda está pagando prestação. E eu li uma coisa interessante outro dia, alguém falando o seguinte, que Deus nos manda perdoar. E quando nós não perdoamos, nós estamos querendo estar acima de Deus. Ou seja, se Ele, que é o tribunal máximo, diz, perdoe, eu estou tomando dele o poder de perdoar. Quantos estão entendendo? Eu estou estabelecendo no meu coração, no meu entendimento, um tribunal superior ao tribunal de Deus que perdoa. Portanto, tenhamos cuidado com isto. Nós queremos orar, Pai nosso, hajamos como filhos. Ele diz para perdoar, nós devemos perdoar. Perdoa as nossas dívidas. Lá no começo falei, aqui nós estamos começando a oração, colocando Deus no lugar de Deus. Agora nós estamos nos colocando no lugar de filhos. Chamamos de Pai e agora colocamos no lugar de filhos. Perdoa como nós perdoamos. Nosso Pai, precisamos do Teu perdão. E nosso Pai, nós precisamos perdoar também, porque somos Teus filhos. E não nos induzas à tentação, ou não nos deixes cair em tentação. Veja bem, Deus é ninguém, isso aí Tiago vai dizer, Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Quem é o tentador? Satanás. E aqui ele está colocando, Senhor, não nos deixe cair em tentação, não nos induzas em tentação. Veja que o Senhor Jesus, depois de ser batizado, ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado. Ele foi levado para ser tentado, mas ele venceu o tentador. Veja que Pedro falou assim, eu nunca te negarei, vou contigo até a morte se precisar. Aí o Senhor Jesus disse para ele assim, Pedro, esta noite, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. Mas a frase não acaba aí. Satanás pediu para te cirandar, porém eu orei por ti. Foi assim ou não foi? O Senhor orou por Pedro. Pedro passou 3 vezes ali pela tentação de dizer não, e caiu cada uma das vezes, ele falhou miseravelmente na tentação de dizer não sou e não sou. Mas para Pedro houve o resgate, para Pedro houve a redenção. Está lá no último capítulo do Evangelho de João, a redenção de Pedro. Para Judas não houve. Judas não foi restaurado. Judas se matou. Sabe, meus irmãos, é absurdo. Essa questão da tentação é muito forte. Nós precisamos entender e saber quando estamos passando por tentação, e se aquela coisa
está chamando a atenção de tal forma que possa atrair os nossos olhos, e a Bíblia diz que tem 3 coisas muito perigosas no mundo: a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E se há uma guerra nesse mundo, só tem uma guerra nesse mundo, uma guerra que se vence fugindo, é a guerra contra o pecado. José venceu a tentação da mulher de Potifar quando ele saiu. Ele fugiu sem roupa. Do jeito que deu para fugir, ele fugiu. A luta contra o pecado, ela se vence saindo fora, sai de perto, dá distância. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. José passou pela tentação, ele foi tentado fortemente. Ele foi preso, mas ele foi livrado do mal, e lá na frente o Senhor o transforma em segundo homem no Egito. Pedro, infelizmente, caiu na tentação, mas o Senhor o restaurou. Judas não foi restaurado. O pecado, ele tem as suas consequências. Portanto, meus irmãos, estejamos atentos às tentações. Mas olha o Senhor, me livra do mal. Não me induza à tentação, não me deixe cair na tentação, mas livra-me do mal. E muitas vezes o mal não está fora, não. Muitas vezes o mal está dentro. Sabia disso? Esse é que é o grande problema. Porque a tentação, ela é um mal que muitas vezes está dentro de nós. Olha lá, concupiscência dos olhos. Dos olhos de quem? Dos meus e dos seus. Se eu sou atraído e engodado pela, como diz a Bíblia, pela tentação que está nos meus olhos, aquilo que eu desejo, onde é que está o mal? Está em mim. Portanto, livra-nos do mal. É preciso que nós sejamos livres, purgados, liberados do mal. E como é que a gente faz, pastor, para ser livre do mal? Basta pedir a Deus, basta orar a Deus, basta ler a palavra de Deus e deixar a luz entrar. Escancara as janelas do teu coração, porque toda a escuridão, ela vai se dissipar na luz de Deus, e assim você vai vencer a tentação. Livra-nos do mal, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Ele termina com, não chega a ser uma doxologia, mas ele novamente coloca Deus no lugar de Deus. Ele começa louvando a Deus e ele termina colocando novamente Deus no devido lugar. Teu é o reino, tua é a glória, teu é o domínio, nos séculos dos séculos, ou melhor, para sempre. Amém. Meus irmãos, a oração, ela precisa ser feita dessa forma. É dessa forma. Louve o Senhor, tire um tempo para louvar e engrandecer o nome do Senhor, para reconhecer quem é Deus, porque quem se ajoelha diante de Deus não se ajoelha diante de tentação, não se ajoelha diante de pecado, não se ajoelha diante de problemas. Primeiro, eleve o nome do Senhor no teu coração. Depois, entregue o teu dia nas mãos do Senhor. Entregue até aquilo que você não gostaria de confessar. Poxa, Senhor, há mal em mim, eu sou passível de tentação, eu sou fraco. Ótimo. Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará. Meus irmãos, eu quero conclamar essa igreja a oração. Eu quero que cada irmão, gostaria que cada irmão sentisse arder o fogo do desejo por Deus no seu coração. E para que esse desejo pela presença, pela pessoa de Deus suba ao teu coração e pegue fogo, é preciso que você leia a sua Bíblia, é preciso que você ore desta forma que nós falamos nessa manhã, e é preciso que nós nos unamos em oração, que nós demos os braços uns aos outros e estejamos em oração, clamando, buscando a Deus, para que haja verdadeiramente uma ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, na tua vida e na nossa vida como igreja. Amém? Amém. Senhor, essa palavra veio da tua boca e nós confiamos no Senhor, que o teu Espírito Santo vai completar
em cada coração, a começar em mim. Que seja um momento de repensar a nossa vida espiritual, a nossa vida de oração, a nossa vida como igreja. Em nome do Senhor Jesus, a Ti entregamos os resultados. Amém.